Salve família Meconeira! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Juventus Brasil, agora com um novo nome. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma análise que eu comecei a pensar nesses últimos dias aí, do que representa a saída do Chiesa da Juventus. O Chiesa foi, para quem não sabe, o Chiesa foi oficialmente colocado no mercado. Acabou a Euro para a Itália foi eliminada de maneira humilhante, né, para a Suíça. E o Chiesa, até que não foi um dos piores da Itália, foi um dos melhores jogadores da Itália. Assim, pelo menos se esforçou, mas todo mundo jogou muito mal na Itália, com exceção do Calafiori. E o Chiesa se esforçou bastante, cara, se entregou em campo e tudo mais. Mas acabou o europeu dele, e pelo jeito o Thiago Motta não se convenceu de que ele deve ser o meia da Juventus na próxima temporada e conversou com o Junto, ele falou, ó, pode colocar no mercado mesmo oficialmente, e o Chiesa realmente está no mercado. E olha só, pessoal, as negociações com a Roma estão avançando, tá? A Roma tem um interesse forte no Chiesa, e o Chiesa tem interesse na Roma, e as negociações estão avançando. Inicialmente a Juventus pediu no mínimo 30 milhões de euros pelo Chiesa, a Roma não tem condições de pagar isso, eles querem pagar pelo menos 20 milhões, somente 20 milhões, a Juventus não vai aceitar 20 milhões, a não ser que a Roma contrate também o Arthur, tá? E a Juventus está tentando botar o Arthur no negócio para poder se livrar do salário do Arthur, e a Juventus quer pelo menos 15 milhões. Se a Roma aceitar fazer um combo aí de Arthur e Chiesa por 35 milhões, a Juventus vai vender os dois, né? O Chiesa está no último ano de contrato, então a Juventus não pode pedir muito, e o Arthur, a Juventus quer mandar ele de qualquer jeito embora, quem levar, quem pagar qualquer coisa aí. O Arthur acho que ainda tem mais uns 2 ou 3 anos de contrato, a Juventus vai tentar tentar vender. Então a Juventus quer vender nesse combo. Se a Roma não aceitar o combo, a Juventus quer pedir 25 milhões pelo menos e mais um pouquinho de bônus, 5 milhões de euros de bônus, mas dificilmente alcançáveis, né? A não ser que o Chiesa destrua na Roma, meta gol pra caramba, meta assistência pra caramba, e a Roma classifique para Champions, né? Então essa é as novas atualizações sobre o Chiesa. Mas o que eu vim trazer aqui nesse vídeo sobre análise em relação ao Chiesa? O que significa a venda do Chiesa? Significa o falimento total da última dirigência, né? O falimento, a falência total do projeto da última dirigência, né? A última dirigência da Juventus, a dirigência que sucedeu o Marotta, né? Eles assumiram depois que o Marotta foi escanteado. Por quê? A Juventus chegou num ponto onde a Juventus estava batendo na porta da Champions, não conseguia ganhar, e aí o Marotta queria continuar na mesma pegada. Ó, se tiver um jogador valorizado, a gente vai vender. Alguém chegar com 100 milhões num jogador nosso, a gente vai vender, não tem jeito, e a gente vai continuar contratando jogadores que tem potencial para explodir, e vai crescer e trabalhar eles aqui. O Agnelli, que era o nosso presidente, estava pirado das ideias para poder ganhar a Champions. Então ele falou, não, vamos dar um all-in, gastar o que precisa gastar, e vamos contratar, e foda-se que se dane. E o Marotta não gostava dessa ideia, porque ele é um cara muito centrado nas finanças do clube, né? O clube tem que ser sustentável. Enfim, eles não gostaram, não houve acordo entre eles, então escantearam o Marotta e colocaram o Paratici, que era o braço direito do Marotta, que manjava mais de contratação e tudo mais, para assumir a posição do Marotta. O Paratici é extremamente incompetente nessa parte de gestão, e ele começou a negociar jogadores de uma maneira extremamente ridícula, né? Ele chegava assim e falava como que eram as negociações do Paratici. Ele chegava assim com o clube, ó, eu tô afim do Douglas Costa, eu falo com o Bayer, tô afim do Douglas Costa, cara, te ofereço 20 milhões. O Bayer pega e fala assim, não, então eu quero 40. Aí o Paratici falou, não, eu ofereço 30. Aí o Bayer fala, não, vai se fuder, então eu quero 50. Aí ele falava, então fechou, 50 milhões. Ele acabava pagando mais
do que o jogador valia, enfim, ele não conseguia negociar, coisa que a gente está vendo que o Giuntoli, que é um diretor excepcional, que está na Juventus agora, ele consegue fazer. E o Chiesa foi a mesma coisa, né? O Chiesa, ele vinha de uma temporada espetacular na Fiorentina, né? Jogando muito bem e tudo mais. E a Fiorentina chegou e falou, cara, eu quero 60 milhões. E o Paratici não conseguiu negociar com os caras, né? A não ser o carnezinho da Casas Bahia para a Juventus pagar em várias parcelas. E a Juventus contratou o Chiesa, mas assim, as contratações da Juventus era tudo aleatória. Tipo, não tinha um projeto técnico, não tinha um pensamento de futuro. Ia contratando uns malucos aleatoriamente. Tipo, o Chiesa não foi pedido de técnico nenhum, né? O Chiesa simplesmente não era a maior necessidade do time. O time vinha com volantes lixosos há muitos anos. E eles foram lá e contrataram o Chiesa. Enfim, as contratações da Juventus vieram todas ridículas, sem planejamento nesses anos. E pouquíssimos dos jogadores contratados nesse período foram jogadores acertados. A não ser, eu posso citar aqui, o Bremer, que foi uma contratação espetacular, né? Quando a Juventus vendeu o De Ligt para contratar o Bremer, muitos criticaram, mas eu, como acompanhava o campeonato italiano, eu falei, cara, foi uma contratação muito acertada, porque ele era um zagueiraço no Torino, e ele foi lá e destruiu na Juventus muito melhor que o De Ligt, né? E como a Juventus é um time defensivo, né, até o momento, isso ajudou muito ele. Um outro cara que não pode se considerar como uma contratação, que já era da Juventus, é o Cambiasso, que atuou muito bem. Repatriaram o Cambiasso e ele foi muito bem, não foi uma contratação. E o resto foi tudo decepção. Locatelli, decepção, um jogo muito pior do que jogava no Sassuolo. O Chiesa, péssimo, péssimo não, né? Jogou bem até, se esforçou, mas assim, a gente tinha a expectativa do Chiesa se tornar um craque na Juventus. Ele não foi um craque na Juventus. Um jogador esforçado, um jogador que se machucou demais e não rendeu aquilo que todo mundo esperava, né? Outros jogadores contratados, o Vlahovic, contratado a peso de ouro, sem critério nenhum. O Allegri chegou e falou que era um centroavante. Contratou um centroavante caríssimo. Ele não tem um esquema de jogo para poder municiar esse centroavante. O Vlahovic, simplesmente o futebol dele foi lá embaixo. Ele era um cara destruidor na Fiorentina, um centroavante super imponente, e virou um merda na Juventus, assim, virou um merda, assim, pensando no que ele era, né, na Fiorentina, né? Ele é um cara que não desempenha nem 40% do que ele desempenhava na Fiorentina. Enfim, essa análise que eu quis trazer para vocês, pessoal. A saída do Chiesa mostra quão incompetente foi a diretoria anterior da Juventus, né? E o que eu quero trazer para vocês, quais foram as melhores contratações da Juventus nos últimos 2 anos? A primeira, Cristiano Giuntoli, que foi contratado e no primeiro ano escanteado porque o Allegri era uma presença forte na Juventus ainda e bateu de frente com ele. Ele falou, vou ficar de boa nesse ano até eu conseguir tirar o Allegri. O Allegri saiu, agora ele tomou conta da Juventus, simplesmente tomou conta, revolucionou a Juventus e está fazendo um trabalho espetacular no mercado. Trabalho com lógica, um trabalho incrível. E a segunda melhor contratação da Juventus é o Thiago Motta, que vocês vão ver a diferença de ter um treinador com ideias, um treinador com projeto nos próximos anos. E a gente vai estar aqui para comentar tudo isso aí no nosso canal Juventus Brasil. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, se gosta do nosso trabalho aqui, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, que a gente vai estar aqui sempre falando desse time maravilhoso que é a Juventus, beleza? Esse ano é importante, a única coisa que conta, fino alla fine, força Juve!